Olá, meu nome é Érico Edgar, sou da Escola EEP Lúcia Baltazar Costa, faço parte do segundo ano do curso de Desenvolvimento de Sistemas e vou explicar a letra A da questão do desafio da fase intermediária da Maratona de Matemática. O desafio diz o seguinte: uma prova possui 10 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas, sendo apenas uma correta. Suponha que um determinado aluno domine efetivamente 70% das questões, ou seja, para 70% delas ele sabe a resposta e acerta com certeza, enquanto para os outros 30% das questões ele chuta ao acaso, com 1 para 5 de chance de acerto. Com base nessas informações, responda os itens a seguir. A letra A, ela fala o seguinte: qual a probabilidade de o aluno acertar uma questão escolhida ao acaso dentre as 10? Existem duas possibilidades de fazer essa questão, mas pensando de uma forma mais abrangente, a gente pode pensar da seguinte forma: a gente não sabe como essa prova vai estar organizada. Logo, para a gente saber as possíveis possibilidades e quantas formas ela pode ser escrita, a gente pode fazer uma combinação utilizando o fatorial. O que foi utilizado da seguinte forma: a gente sabe que 3 termos são os que ele não sabe responder, ou seja, ele vai chutar, enquanto os outros 7 ele vai saber de certeza. Para a gente saber o número de possibilidades que essa prova pode ser organizada, a gente vai utilizar o número de termos fatorial, que nesse caso é 10, e o 3 e o 7, que corresponde ao número de termos que vão se repetir. Resolvendo, a gente chega em 120, que corresponde ao total de possibilidades que essa prova pode ser escrita. Para a gente fazer a probabilidade de acerto de cada uma dessas possibilidades, a gente pode pensar da seguinte forma. Veja nesse exemplo. Aqui, na palavra amor, se a gente for escrever ela de todas as possibilidades, a gente encontra um valor de 24. Se a gente prestar atenção, cada palavra dessa vai receber 6 variações. Por exemplo, o A vai se repetir 6 vezes. Logo, se eu fizer o mesmo com o tanto de possibilidades, eu posso descobrir quantas vezes o X ou o Y vai aparecer nessas 120 possibilidades. Assim, se a gente pegar o 120 e dividir pelo número de termos, que nesse caso é 10, vamos chegar em 12. Assim, cada termo desse vai se repetir 12 vezes. Passando para a nossa questão, a gente vai calcular primeiramente a probabilidade de ocorrer a escolha de X, caso o aluno ele escolha a primeira questão, o que vai valer para todas. Caso ele escolha a sétima, vai ser a mesma variação. O que vai acontecer é o seguinte: se eu tenho que 3 questões vão ser repetidas em 12 vezes, a gente vai multiplicar e vai chegar em 36. Esses 36 correspondem ao que eu quero desses 120. Logo, se a gente fizer o 36 sobre o 120, a gente chega em 0,3 ou 30%, que corresponde à probabilidade de ser escolhida uma questão que ele não sabe. Já que a probabilidade de ele escolher uma das 3 questões é de 30%, a gente vai ter que calcular a probabilidade de acerto. Dessa forma, para a gente fazer isso, a gente vai ter que usar a probabilidade que está na questão, que a chance de acerto do aluno é de 1 para 5. Assim, 1 para 5, que é 1 sobre 5, equivale a 0,2. Multiplicando pelo 0,3, a gente chega em 0,06, ou 6% de chance de acerto. Aqui a gente terminou a probabilidade de calcular caso ele escolhesse uma questão que ele não soubesse. Agora a gente vai para a probabilidade de caso ocorra uma que ele já sabe, que é bem mais fácil. Se para ele escolher uma questão que ele não sabe era de 30%, a probabilidade de cair uma que ele sabe é 70%. E a gente sabe que já vai corresponder ao valor que ele vai acertar, já que ele acerta de certeza. Então, a probabilidade de acerto total vai ser a minha probabilidade que apareceu, caso ele escolha uma questão que ele não saiba, mais a minha probabilidade de uma questão que ele já sabe de certeza, que é o 70% mais os 6%. Logo, a probabilidade total é de 76%. Meu nome é Santiago, estudante da segunda série do curso de Desenvolvimento de Sistemas, e eu estou responsável pela resolução do item B da Maratona de Matemática, que diz o seguinte: qual a probabilidade de um aluno acertar exatamente 4 das 10 questões? Tendo em vista esse problema, a gente percebeu alguns pontos importantes para a sua interpretação. Dentre eles, a gente percebeu um número fixo de tentativas, ou seja,
10 tentativas, que seriam as 10 questões. E que para cada tentativa existiam 2 resultados, ou seja, ou ele acertava ou ele chutava. A gente também percebeu que as questões eram independentes, ou seja, ela não precisava de outras alternativas, de outras tentativas para serem resolvidas. E além disso, a gente também chegou à conclusão de que a probabilidade de sucesso calculada na questão anterior era constante, ou seja, 0,76 ou 76% para cada tentativa. Tendo em vista esses pontos, a gente percebeu que nós precisaríamos utilizar a equação da probabilidade binomial. Ao achar essa equação, a gente apenas substituiu os seus valores nas respectivas incógnitas, onde o K era o sucesso requerido, ou seja, 4 questões. O N, que é o número total de tentativas, ou seja, 10. E o P, a probabilidade de sucesso, como eu disse anteriormente, 0,76 ou 76%. Ao achar esses valores, a gente apenas substituiu e chegamos nesta equação. E ao desenvolver a combinação, chegamos neste resultado. E nós optemos por transformar este número decimal em fração, justamente para facilitar os cálculos, onde nós chegamos no 19 sobre 25. Ao resolver esta equação, a gente chegou nesta expressão, onde a sua combinação deu 210, e aqui percebemos uma propriedade da multiplicação de potências de mesma base, que ao fazer a sua multiplicação, a gente chegou neste resultado final. Ao resolver este resultado, a gente chega num valor aproximado de 0,034, que pode ser reescrito na forma de porcentagem, ou seja, 1,34%, chegando assim à conclusão que ele tinha esta porcentagem de acertar exatamente 4 das 10 questões. Bom, agora eu vou explicar o item C, que diz o seguinte: calcule a probabilidade de o aluno acertar pelo menos 7 questões usando a aproximação normal a binomial. Nesse item, ele exigiu que a gente utilizasse um método para resolver essa probabilidade, que nesse caso é a aproximação normal a binomial. Para realizar esse cálculo, a gente precisa primeiro verificar se o nosso problema ele satisfaz as condições dadas pela aproximação normal, que já é o seguinte: o produto do nosso número de termos, que no caso são as 10 questões, pela nossa probabilidade de sucesso, que é 0,76, que foi calculado no item A, tem que ser maior ou igual a 10. Porém, nesse problema, deu 7,6, o que não satisfaz a nossa condição. Porém, como a questão ele exige que a gente utilize esse método, a gente vai realizar os cálculos como se essa condição não existisse. Para a gente fazer o cálculo da aproximação normal binomial, a gente primeiro precisa utilizar da nossa média, fazer o cálculo da média, que já foi encontrado anteriormente, que é 7,6, e o desvio padrão, que vai nos indicar quantas vezes esse número de sucesso ele varia naturalmente. O seu cálculo é feito da seguinte forma: a raiz da nossa média vezes 1 menos a nossa probabilidade de sucesso. Substituindo os valores, a gente encontra a raiz de 1,824, que aproximadamente é 1,35. Agora, a gente vai passar para o cálculo do Z-score, que vai nos indicar quantas vezes esse desvio padrão está distante da média. Antes de fazer esse cálculo, a gente precisa passar por uma propriedade da aproximação normal binominal, que é o cálculo do nosso y, que corresponde à correção de continuidade. Veja, a nossa probabilidade da questão é que o nosso número de sucesso seja maior ou igual a 7, que corresponde a pelo menos 7 questões que a gente deseja que ele acerte. Porém, esse valor ele corresponde a binomial, que se refere a um valor inteiro. Diferente da binomial, a aproximação normal a binomial, ela utiliza de valor contínuos, ou seja, a gente vai ter que modificar esse valor. De que forma?
analisando o que a nossa questão pede. Nesse caso, o x tem que ser maior ou igual a 7. Olhando para a tabela da aproximação normal binomial, a gente verifica que esse 7 vai ter que ser subtraído dele 0,5, o que a gente encontra 6,5. Assim, a gente consegue calcular o nosso z-score, que é dado pela diferença do nosso y pela média sobre o desvio padrão. Substituindo e desenvolvendo o cálculo, a gente encontra o menos 0,814, que corresponde ao nosso z-score. Bom, agora que nós calculamos nossos valores, vamos passar para o cálculo da nossa probabilidade, que semelhante ao cálculo do y, a gente precisa consultar uma tabela. Analisando a tabela da aproximação normal binomial, a gente encontra que para essa condição da nossa questão, em que o y tem que ser maior ou igual a 6,5, ele vai precisar atender essa questão aqui, em que o 1 menos o valor do nosso z-score, que nesse caso corresponde a 0,2076. Calculando, a gente encontra 0,7924 ou 79,24%. Agora eu irei realizar a resolução do item D da Maratona Cearense de Matemática, que diz o seguinte: suponha que agora as 10 questões disponíveis no banco sejam divididas em 7 que o aluno domina, ou seja, acerta sempre, e 3 que ele não domina, ou seja, acerta só se está certo. O professor irá selecionar ao acaso, sem reposição, 5 dessas 10 questões para aplicar na prova. Qual o valor esperado da média do número de acertos desse aluno? Bem, ao analisar esta questão, a gente optou por utilizar a fórmula da linearidade da esperança, que é a maneira mais correta de calcular o valor esperado de uma soma de acertos. Com isso, a gente apenas substituiu os seus valores nas respectivas incógnitas, onde aqui nós temos a média teórica que vai ser formada, nós temos o somatório de E de x com i variando de 1 até 5, onde xi pode ser atribuído dois valores: 1 se ele acertar e 0 se ele errar a questão. E o E de xi a gente pode obtê-lo a partir de uma média ponderada dos valores de xi com a probabilidade de acerto calculado no item A. Assim, depois de armarmos a média e realizar a sua resolução, a gente encontra o 0,76. Aqui embaixo é uma maneira de escrever o somatório de EX, que nada mais é do que uma sequência de somas. Mas aqui a gente percebe que todos esses valores eles são iguais, então podemos reescrevê-lo de uma forma mais simples, chegando nessa expressão. E em seguida, apenas substituímos o 0,76 no E de x, obtendo assim 3,8, encontrando o valor esperado de acerto deste aluno.